Olá, eu sou a Adriana Resplandes. E eu sou a Raíssa Osório. Somos analistas do CERT Senat e esse é o Nós, Elas e Todo Mundo, no transporte e em qualquer lugar. Nesse episódio de agosto, a gente fala sobre um tema muito relevante para o setor de transportes e toda a sociedade: a violência de gênero e o respeito como base das relações. Esse tema foi escolhido por conta da campanha nacional Agosto Lilás, que tem como objetivo conscientizar e combater a violência contra a mulher. Perfeito, Dri. Nesse bloco, o Nós, sob a perspectiva do ecossistema do transporte, nós vamos receber uma convidada muito especial, Liege Lorenzetti Vieira, que é inspetora da Polícia Rodoviária Federal e a primeira mulher a assumir a superintendência da PRF no Acre. É uma convidada de peso, hein? Liege atua como coordenadora geral de direitos humanos na diretoria executiva da Polícia Rodoviária Federal, sendo responsável pela coordenação do projeto MAPEA, que identifica pontos vulneráveis para a exploração de crianças e adolescentes nas rodovias federais do Brasil. E foi membro da Comissão Regional dos Direitos Humanos do Amapá e da rede Acolher no Oiapoque, uma rede de proteção de pessoas vítimas de violência. Vem pra cá, Liege! E obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, viu, Raíssa? Muito bom te reencontrar, trabalhar com você, é sempre uma honra. E muito prazer, Adriana. É um prazer estar aqui contigo hoje. Viu? Obrigada. A gente que está muito feliz em recebê-la. Ai, demais, gente. Muito bom esse programa. Parabéns pela iniciativa. Bom, eu entrei na PRF em 2016, né, pelo estado do Amapá. E lá eu trabalhei por quase 6 anos. Eu fiquei 1 ano em Macapá, né, executando as tarefas de policial rodoviário na pista e também no administrativo. E depois fui para o Oiapoque, que é a cidade, né, mais no extremo norte do Brasil. Fiquei lá durante 5 anos, aproximadamente. E depois eu fui removida para o Paraná, trabalhando na atividade fim, né, que é o serviço de pista, que a gente chama. Fiquei por 1 ano lá, quando eu tive a oportunidade de ser convidada, né, para ser a superintendente do estado do Acre. E aí foi uma experiência muito gratificante, né, ficar à frente de uma instituição policial, num estado também do norte, né, da Amazônia Legal. Então isso foi uma experiência fundamental na minha carreira enquanto PRF e também para defender a causa das mulheres, né, porque nós mulheres precisamos assumir cargos de chefia, funções de chefia dentro da instituição, principalmente instituições policiais, né. Sim, com certeza. E depois disso, depois de 1 ano como superintendente do Acre, eu fui convidada para ser a coordenadora geral de direitos humanos aqui em Brasília, né, que é o cargo que eu atuo hoje. Bacana. Muito legal. Liege, esse nosso bate-papo hoje, ele acontece no momento em que nós celebramos aí o Agosto Lilás, que é uma campanha de conscientização e combate à violência contra a mulher, que é um tema muito sensível, é um tema muito delicado, mas que precisa ser discutido, que precisa ser falado, que precisa estar em pauta com muita seriedade e com muita clareza. E para a PRF, como que a PRF enxerga essa questão da violência contra a mulher no Brasil, principalmente nas rodovias federais? Concordo, Adriana. Esse é um tema urgente, né? De todas as ações que a gente tem feito e a gente tem visto na sociedade para proteger a mulher, eu acredito que ainda não é o suficiente, porque nós vemos que a violência contra a mulher está crescendo a cada ano. No ano de 2024, todas as violências contra a mulher aumentaram. A gente pode confirmar isso pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, nós necessitamos cada vez mais falar sobre isso e atuar, agir, né, principalmente enquanto uma instituição de segurança pública. Na PRF, a gente tem várias formas de atuação, né? Nós temos, dentro da Coordenação Geral de Direitos Humanos, uma comissão de equidade de gênero, que é justamente para trabalhar esse tema internamente, né, e promover também ações para o público externo. Uma dessas ações que nós fazemos já há muitos anos é o Rosas de Aço, que é uma ação para combater a importunação sexual dentro dos transportes coletivos. Que legal. Isso é muito importante, porque é a nossa área de atuação nas rodovias federais. A gente tem muito contato e acesso
né, às empresas de transportes coletivos, aos motoristas de aplicativo, né, e à população como um todo. Porque não basta também falar só com as pessoas no transporte coletivo. A gente deve agir e falar com a sociedade como um todo a respeito desse crime, né? E o crime de importunação sexual, ele se caracteriza por qualquer ação de cunho sexual que é realizada contra a vontade de uma pessoa, né? E no transporte coletivo isso acontece muitas vezes por conta da lotação, ou até mesmo por conta do tempo que a pessoa vai ficar dentro daquele transporte, né? Em viagens longas, por exemplo, né? A gente atende ocorrências nesse sentido nas rodovias federais. E esse programa, ele capacita o motorista, as pessoas que estão ali, de como agir ao presenciar uma cena de importunação, é isso? Perfeitamente. A gente fala sobre o crime, né, o que caracteriza o crime. Nós conversamos com os trabalhadores do ramo, né, os motoristas e todos os passageiros sobre isso, principalmente em como denunciar, né, a pessoa saber identificar e saber que ela pode procurar a Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais e a Polícia Militar nas rodovias estaduais, né. Então a gente divulga o 191 e o 190, né. E se a pessoa não se sentir à vontade, ela não quiser naquele momento denunciar ou não se sentir segura, que ela procure ali o motorista, né? Ele vai ser a principal chave, a principal peça-chave, né, para dar o start para essa denúncia. O motorista, ele pode fazer a denúncia no lugar da pessoa. E assim, o que acontece nas rodovias na prática? A pessoa fala para o motorista, né, o que está acontecendo, e o motorista para no posto da PRF, na nossa unidade operacional. Então vocês colocam ali o motorista como um agente protetor. Com certeza. Maravilhoso. É isso, né? O trabalhador do transporte é aliado aí para cuidar de toda a sociedade, né? Com certeza. Não só o motorista, né, dos ônibus, mas também os caminhoneiros são os nossos aliados, né? Nessa luta. Com certeza. Bom, eu vou aproveitar essa sua resposta para partir para a nossa próxima pergunta. Na sua visão, por que é essencial que instituições públicas, como a Polícia Rodoviária Federal, incorporem o respeito como um de seus valores, né? Na promoção ali da sua atuação, no contato com o público, enfim? Muito bom, Raíssa. O respeito é um dos principais, né? É o nosso pilar de atuação, né? O respeito está como um valor da PRF, né? No nosso mapa estratégico, a gente tem o respeito como um pilar da nossa instituição, e é assim que a gente consegue a confiança da sociedade para agir, né? Porque através do respeito, quando a gente trata o cidadão com respeito, os nossos parceiros com respeito, e entre nós, PRFs, né, homens e mulheres, quando a gente se trata com respeito, a gente consegue progresso, a gente consegue progredir. É só dessa maneira que a gente consegue progredir, né? Com respeito como base das nossas relações. Perfeito, maravilhoso. Você falou agora há pouco do Rosas de Aço, que é uma das iniciativas da PRF. E a gente sabe que a PRF ela atua com várias iniciativas. Além do Rosas de Aço, tem outra iniciativa que você pode compartilhar conosco que a PRF utiliza nesse combate à violência? Tem sim, Adriana. A gente tem uma iniciativa para esse agosto lilás, né, para o ano de 2025, mas antes eu vou falar da iniciativa do ano de 2024. Né? No ano de 2024, nós publicamos o nosso plano setorial de enfrentamento e prevenção ao combate a assédio moral, sexual e discriminação dentro da instituição. Esse foi um avanço muito importante porque nós temos uma minoria de mulheres, né, na instituição. Dentro da PRF são apenas 11% de mulheres e nós sabemos que na sociedade, né, as pesquisas mostram que a maioria das pessoas afetadas pelo assédio sexual são mulheres. Cerca de 90% das vítimas, né, de assédio sexual são mulheres. E também do assédio moral, esse número fica um pouco equiparado. Nós temos aí uma média de 60% de mulheres e 40% de homens afetados pelo assédio moral, né? E essa iniciativa veio, né, em resposta a uma norma legal, que foi criado um plano federal de combate, né, ao assédio moral e sexual, que determinou que as instituições públicas publicassem os seus planos internos. Muito bom. E como nós temos, né, uma coordenação geral de direitos humanos, a gente trabalha com essa temática de equidade de gênero, nós nos antecipamos e publicamos o nosso plano setorial antes do prazo. Isso está servindo de iniciativa também para as outras instituições, né? Nós capacitamos, criamos um grupo de acolhimento para tratar das pessoas afetadas pelo assédio
né, ouvir essas pessoas, entender o que elas passaram. Capacitamos também a corregedoria, a ouvidoria, né, e todas as áreas da PRF para entender o que é essa violência, né, o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual. Ilustrar também que o assédio sexual, quando ele é cometido de um superior hierárquico, né, para um subordinado, ele é considerado crime, tipificado no Código Penal. Né? E quando ele é cometido pelo mesmo nível hierárquico, ele é considerado importunação sexual, que também é crime. Né? Então é muito importante a gente falar disso dentro de uma instituição policial, né? Para promover esse ambiente saudável, livre de violências, onde a gente possa se desenvolver, né? Homens e mulheres na sua plenitude, né? Perfeito, muito maravilhoso. E pensando em todas essas ações, certamente vocês enfrentam desafios, né? Tanto olhando para dentro de casa, dentro da PRF, quanto para fora, pensando a nível de sociedade, as abordagens, enfim. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam hoje dentro da Polícia Rodoviária Federal, considerando abordagens de casos de violência de gênero? Olha, Raíssa, essa é uma pergunta muito importante e muito cara para nós mulheres, né? Porque o desafio da PRF é o desafio da segurança pública como um todo, né? É vencer as barreiras do machismo e da banalização da violência contra a mulher, né? Durante muitos anos foi normalizado uma situação de agressão física contra as mulheres, né? Existia muito aquela máxima, né? Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? E isso a gente está vencendo ao longo dos anos com muita luta, muita conversa. E a luta é que tipo de luta? É esse tipo de luta que vocês estão promovendo aqui. É cultural, né? É cultural. A gente precisa falar sobre isso. Precisa discutir, precisa discutir, debater, entender que apesar de ter havido uma normalização dessa violência, isso não é normal, isso não é natural, isso não pode ser aceito, né? Então a gente precisa conscientizar as mulheres dos direitos que elas têm, de como a polícia pode protegê-la, mas principalmente a gente precisa conscientizar os homens, né, de que não é aceitável um ato de violência contra a mulher, contra ninguém. Né? Perfeito. A gente precisa incentivar uma sociedade de respeito, como você bem trouxe, né? Incentivar o respeito nas relações. Perfeito. A cultura do respeito é essencial. E vocês trabalham com capacitação para os agentes de vocês que fazem esse acolhimento a essas vítimas? Vocês têm ali um programa de qualificação? Porque é sensível isso, e não é qualquer pessoa que vai saber lidar com um caso, com uma mulher que chega ali colocando um caso como esse. A PRF, ela tem esse trabalho de conscientizar os seus agentes para fazer um trabalho de escutativa, de poder acolher essa vítima? Perfeito. Temos sim, Adriana. Toda capacitação da PRF, ela é permeada por direitos humanos. Então, a gente tem técnicas de abordagem, né, onde a gente trabalha essa questão de proteção da vítima, com a escutativa, como você bem disse, com a não revitimização, né? A gente trabalha essa capacitação dos nossos policiais. Por exemplo, uma coisa prática, né, uma ação prática que eu posso citar. Quando a gente tem um flagrante de uma violência, seja contra a mulher, seja contra a criança ou adolescente, a gente faz a separação da vítima imediatamente do suposto agressor, para que a escuta seja feita em ambiente separado, para que a vítima possa relatar o que ela quer falar, né, sem a gente revitimizá-la, e para que o agressor não possa, naquele momento que o policial está ouvindo, coagir a vítima. Coagir. Né? Isso é muito importante para ela se sentir segura ali dentro, né? Isso, Adriana. Então, essa é uma das ações que a gente tem como protocolo, né, para a proteção da vítima e até mesmo para que ela não seja revitimizada. Isso é importante falar para quem está nos assistindo, gente, que existe esse protocolo, que se você passou por alguma situação, existe esse protocolo de confiança, que a polícia ela vai te separar do agressor, ela vai te ouvir e ela vai principalmente procurar meios para resolver a situação, não é isso, Léo? Perfeitamente. A partir daquele momento, a gente quer garantir que a pessoa se sinta de fato segura e protegida. Excelente. Liege, olhando para a campanha Agosto Lilás de 2025, como que vocês, enquanto Polícia Rodoviária Federal, integram as suas ações com a campanha nacional do Agosto Lilás?
Bom, para esse ano, né, a gente tem o lançamento de um projeto que chama PRF Eles por Elas. Porque a gente entendeu a necessidade de trazer os homens para esse debate de proteção. Legal. É um letramento mesmo. Um letramento, exatamente, Adriana. A gente precisa que os homens discutam a masculinidade, né? A masculinidade tóxica, como o machismo pode ser um promotor de violência dentro do relacionamento, né? E a gente precisa falar com os homens por quê? Porque os homens, eles têm que ser os nossos aliados para a proteção das mulheres. Certeza. Muitas vezes os homens não entendem que eles fazem parte e que eles tiveram, muitas vezes, uma educação machista, né? E, então, eles podem não reconhecer certos comportamentos. E a gente quer trazer os homens para essa discussão, né? E para que eles também sejam promotores do respeito para as mulheres, né? Do respeito para com as mulheres, né? Ótimo. E isso é tanto interno quanto para fora. Exatamente. Para os agentes da Polícia Rodoviária Federal e para os cidadãos comuns. Exatamente. Essa foi uma iniciativa, né, que começou lá no estado do Paraná. E a gente já tem alguns policiais capacitando outras forças policiais. Legal. Né? Então, assim, são homens falando com homens sobre as mulheres, né? Sobre como proteger as mulheres. Então, apesar de ser uma iniciativa para o público interno, ela está já produzindo efeitos para o público externo. Que bacana. Tá reverberando, né? Sim, exatamente o que a gente precisa. Né? Com certeza. Muito bom. Bem. E vocês contam, a PRF, ela conta com outras instituições nessas iniciativas do combate? Sim, contamos muito, né? Nós precisamos das outras instituições. Pensando em parcerias, né? Sim, a gente tem uma parceria muito forte, inclusive com o SESC Senat, né? Para a proteção de crianças e adolescentes, para a proteção das mulheres, né? As polícias civis, as polícias militares. A gente trabalha em parceria com outros órgãos policiais sempre. Principalmente quando é a questão da mulher, com as delegacias especializadas, né? Delegacias das mulheres, né? Delegacia da própria para criança e adolescente. Né? Então, essas parcerias para nós são essenciais. Ótimo. Liege, e olhando passado, presente, futuro, que avanços mais importantes, na sua opinião, o Brasil alcançou nos últimos anos, considerando aí essa agenda de construção de uma cultura de respeito e equidade de gênero? Eu acredito, Raíssa, que todas as ações afirmativas, né, que façam com que as mulheres ascendam socialmente, ocupem espaços de poder, consigam acessar os seus direitos, todas essas ações afirmativas são importantes, né? A gente teve a reinstauração do Ministério das Mulheres em 2023. Em 2023 também uma lei que garante a igualdade salarial entre homens e mulheres, né? Que ocupam o mesmo cargo. Que ocupam o mesmo cargo, essa é uma lei muito importante. Nós tivemos também esse plano nacional que versa sobre assédio moral e sexual nas instituições, né? São avanços significativos. E a gente só tende a ganhar com isso, né? A sociedade avança como um todo quando as mulheres também avançam, né? Perfeito. Então, muito importante esses avanços. Maravilhoso. Bom, Liege, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, né? Foi maravilhoso ter você com a gente. Queria te agradecer imensamente. Mas pensando em uma mensagem final, que mensagem você gostaria de deixar para inspirar tanto agentes públicos quanto cidadãos a promoverem a cultura do respeito no seu dia a dia? Bom, Raíssa, eu acredito que somente promovendo a cultura do respeito é que nós vamos conseguir garantir a prosperidade da nossa sociedade. Não tem como a gente ter uma sociedade que avança só por um lado. Não tem como só os homens avançarem, né, em detrimento das mulheres, em detrimento das pessoas mais vulneráveis, né? A gente precisa promover o respeito para que a gente tenha uma sociedade mais justa e igualitária e que essa força de homens e mulheres possa levar a nossa nação a prosperar. É essa a mensagem. Perfeito, Liege, maravilhoso. Muito obrigada por você ter estado conosco. Parabéns pelo seu trabalho junto à PRF. A discussão de hoje, ela foi muito importante, de um tema tão relevante, de um tema tão sensível. E como a gente falou no início, precisa ser discutido, precisa ser falado com seriedade, com responsabilidade. E nós esperamos que não só agora, no Agosto Lilás, toda a sociedade, de forma individual ou coletivamente,
Abrace essa causa, assuma a sua responsabilidade no combate à violência contra a mulher. Que essa causa seja uma causa de todos nós. Perfeito, Dri. Muito obrigada, viu, Liege, pela sua participação aqui com a gente hoje. Foi maravilhoso receber você. Certamente, ações como essa que você trouxe para compartilhar com a gente hoje merecem ser cada vez mais divulgadas, fortalecidas, né? Toda a sociedade precisa conhecer esse trabalho de excelência que a Polícia Rodoviária Federal faz. Então, muito obrigada. Bom, pessoal, no próximo bloco do mês de agosto, a gente vai receber uma convidada muito especial para continuar discutindo essa temática do Agosto Lilás, né? Então, que é a questão da violência de gênero e o respeito como base das relações. Não perca! Vai ser um bate-papo muito especial e a gente conta com vocês. Até lá! Tchau, gente. Até lá.